Obrigada, a gente que agradece o seu tempo. André, já aproveitando a sua presença, a gente trouxe agora há pouco PMI industrial aqui brasileiro vindo menor, considerando aí esse indicador, né, do PMI industrial vindo menor, indicando esta redução na atividade industrial. Queria entender na sua leitura como que você avalia o impacto potencial dessa desaceleração na inflação geral, se isso deve trazer, né, de que maneira essa diminuição dessa atividade poderia influenciar aí as expectativas inflacionárias. Legal, Paula. O PMI, eu acho que ele fugiu um pouquinho dos últimos indicadores de atividade que a gente viu nos últimos 2 meses, né? Nesse início de ano, que foi a atividade do Brasil reacelerando. Então, acho que o PMI trouxe uma leitura um pouquinho diferente, mas, de todo modo, é esperado que no final desse primeiro trimestre e o início do segundo trimestre, a atividade econômica comece a desacelerar mesmo, né? A gente não vai mais ter um PIB, provavelmente, né? É muito difícil a gente falar de PIB, a gente já viu que os economistas erraram bastante nos últimos anos com previsão de PIB, mas enfim, é esperada sim uma desaceleração da atividade econômica no Brasil, não vai crescer os 3% igual cresceu em 2023, mas ainda assim, em torno de 2 e pouquinho é um crescimento bom, mas precisa desacelerar mesmo. Então, acho que o PMI trouxe um pouquinho essa perspectiva, né, desse início de desaceleração, mas assim, a economia brasileira é muito volátil, é um dado só. De todo modo, a sensação que ainda fica de atividade econômica no Brasil ainda é de uma atividade forte, tá? E até pensando um pouquinho em inflação, a gente viu a semana passada, no IPCA 15 de março, uma inflação ligadas a bens, que é a parte toda dessa produção industrial, ela mais baixinha. E aí, isso aí acho que foi um ponto fora da curva, porque a gente pegou um período de coleta que foram as promoções da Semana do Consumidor. Talvez, né, as empresas tenham desovado um pouco estoques, dado promoções para a renovação desses estoques. Então, pode ser um pouquinho isso mesmo. Então, o preço desses bens industriais, eletrônicos, aparelho de ar-condicionado, né, toda essa parte ligada a bens duráveis, ela desacelerou no IPCA 15, mas a expectativa é que isso volte, né, a se recompor. Falou deste IPCA 15, né? Aproveitando que a gente não tinha ainda conversado depois da divulgação, queria entender ali um pouquinho quando a gente olha ali, principalmente para os, considerando a surpresa mais altista ali do IPCA 15 de março, especialmente nos serviços subjacentes e também, né, intensivos ali em trabalho. Qual que é a tua avaliação sobre as causas de fato ali subjacentes dessa dinâmica inflacionária e aproveitando também os indicadores do mercado de trabalho, ainda mostrando, né, uma pujança maior ali no nosso mercado de trabalho, se isso estaria contribuindo para esta tendência? Isso mesmo, Paula. Acho que a inflação mostrou realmente que o mercado de trabalho segue aquecido. Então, toda aquela parte de criação de vagas que a gente viu no relatório do CAGED, do Ministério do Trabalho, que veio criação de mais de 300 mil vagas no mês, e era esperado algo em torno de 230. Então, um mercado de trabalho bastante forte. Depois veio o dado do IBGE, que mede da PNAD. A PNAD também mostrou a taxa de desemprego em linha com o que era esperado, mas ainda assim uma taxa de desemprego muito baixinha. E quando a gente compara com trimestres anteriores, por exemplo, o último trimestre do ano passado, a taxa de desemprego agora está 0,7 pontos percentuais abaixo do que a gente viu na virada do ano. Então, é sim ainda um mercado de trabalho forte. E ligando à inflação que você falou, é uma parte que a gente chama de rendimentos reais. Então, rendimentos reais se mostraram muito em aceleração, ou seja, é renda para o consumidor, né? É renda para a população. E são reajustes salariais reais acima do INPC, acumulado em 12 meses. E quando a gente pega tudo que a gente olha de mercado de trabalho, né? Eu falei do CAGED, a PNAD, mas DIEESE, salariômetro da FIP, então várias medidas estão mostrando a mesma figura.
rendimentos reais em aceleração, ganhando da inflação. E isso sim se traduz em mais inflação, em aumento de consumo, aumento de preço. E aonde a gente identifica, né, uma correlação que os economistas chamam em relação a essa renda e a parte de preços dentro da inflação, é justamente nos preços de serviços, e os serviços mais ligados à renda e a intensivos em trabalho, que são mão de obra, cabeleireiros, consertos dentro de casa. Então, tudo isso, o último IPCA trouxe uma leitura que a gente chama de composição ruim. Por quê? Porque são esses serviços em aceleração, ou seja, com aumento de preço expressivo. E é ruim por quê? Porque a gente está num estágio do ciclo monetário que a gente está em desaceleração da taxa Selic, mas ainda assim uma taxa Selic contracionista, que é o que o próprio Banco Central fala, e que deveria ter mais pressão, né? Não deveria estar ainda aumentando o preço. Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho o Banco Central. E já fazendo um link aí com a semana passada que teve a ata do Copom, né, da última reunião do Banco Central, o Banco Central mostrou uma preocupação muito grande com esses dados de mercado de trabalhos e salários e rendimentos. O porquê? Porque ele está muito de olho nesses serviços subjacentes, essa parte de núcleos da inflação que pega toda essa tendência da inflação, né? Então, realmente, isso não traz uma notícia positiva para o Banco Central, é serviços colocando em prática que está reacelerando no Brasil. E, estendendo um pouquinho para a leitura da ata, o Banco Central também trouxe uma preocupação aí com a conjuntura internacional, que segue volátil. Tem discussões aí nos Estados Unidos, né? Ele não fala nos Estados Unidos, mas enfim, nas economias desenvolvidas, que há uma preocupação em relação ao início do ciclo de cortes, né? E aí, no feriado aqui do Brasil, a gente viu na sexta-feira o Fed, né, o Banco Central norte-americano, e o presidente Jerome Powell, falando justamente de que, olha, vamos esperar ver o que está acontecendo com os dados. Então, ele está ficando muito dado dependent, né, que a gente chama data dependent, e vamos esperar o que está acontecendo com os dados de inflação, com os dados de atividade, vamos com calma nesse início de ciclo de corte. E isso acaba afetando o Banco Central do Brasil aqui, que pode ser que ele fique mais cauteloso, como ele mesmo mencionou na ata de inflação, porque ele vê inflação resiliente, e as economias lá fora, olha, espera aí, porque a minha inflação está resiliente, minha atividade não está desacelerando, eu vou ter um pouco mais de cautela para iniciar ciclo de corte, né? Então, tudo isso foi mais um ingrediente da ata do Banco Central brasileiro na semana passada, que mostrou que o Banco Central talvez haja com mais cautela aí nesse nosso ciclo de cortes que a gente iniciou desde agosto do ano passado. Andréia, muito bom dia para você, sempre um prazer conversar contigo. Eu queria falar um pouquinho também a respeito da inflação lá nos Estados Unidos, principalmente porque a gente fica bastante na expectativa, ficou na expectativa na sexta-feira para ver os dados, vieram, até o Powell falou, né, em linha com o que a gente quer ver, né, tá mostrando ali, de repente, até uma desaceleração, não está mostrando nenhum repique, nada que mostre que possa sair um pouco do que está sendo projetado. Os dados, na sua visão, eles são bons, eles vieram interessantes, por mais que não tenha tido nenhuma surpresa tão forte assim, né, de queda dos preços, mas na interpretação geral ele contribui com um cenário para o Federal Reserve tomar alguma decisão em breve, ou continua do jeito que está, vamos esperar o payroll, vamos esperar os dados do mês que vem, e a gente continua esperando? Eu acho que você falou muito bem, Felipe. Vamos continuar esperando, porque até o Powell também falou que não há pressa para o corte de juros, né? E em linha com um outro integrante do comitê lá, do Fed, que é o Christopher Waller, e também o Rafael Bostic, que ele é o dirigente do Fed Atlanta. E ele foi na mesma linha, vamos esperar os dados, vamos esperar com que a economia se mostre realmente em desaceleração e a inflação caindo mais forte, né? Ou seja, desinflando mais rápido, que por enquanto, como o Paulo mesmo disse, os dados vieram em linha, mas em linha, ou seja, devagar, com uma desaceleração muito devagar. Ele não teve surpresas baixistas para que ele ficasse animado. Falasse, opa, peraí, vamos dar uma olhada. E essa semana é muito importante, porque tem vários dados de desemprego, de emprego nos Estados Unidos. Então,
não só o payroll, como é o mais importante, né, a folha de pagamento por lá que vai ser divulgada na sexta-feira, mas também tem o ADP, que é um outro dado que antecipa um pouquinho o payroll, e também tem o JOLTS, que todo mundo olha e também dá para ter uma dica, se pode ser que seja algum dado que surpreenda, né? Ou seja, com mais criação de vagas, com salários reais subindo ou não. Então, o Fed está se mostrando muito dado dependent. Ele está falando, olha, vamos agir com cautela. Mas, por enquanto, o que está precificado, né, nos Fed Fund Rates aqui, na curva toda de juros norte-americana, é o início de corte em junho, devagar, passando reunião a reunião e terminando em 73 pontos, né, de ajuste de cortes, né? Então, lembrando que na virada do ano, até em dezembro, janeiro, essa curva de Fed Funds, ela embutia 150 bases de cortes. Então, assim, o mercado já foi, parece até que o mercado está um pouco, que a gente chama aqui de esquizofrênico. Ou ele vai muito para um lado, né? Foi de muito corte, ou ele vai muito para o outro, de que, olha, eu não sei o que está acontecendo. Até por isso, para o meu ver, que o Powell dá essa indicação. Vamos ver os dados um pouquinho, porque a economia está muito volátil, né? Maravilha. Andréia, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui nesse comecinho de semana. Boa semana para você. Até a próxima. Obrigada a você, Felipe, Paula. Até a próxima.